Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção da semana um e da semana 2, do volume 2 do PET. E o tema da aula é a cadeia alimentar e o fluxo da matéria e da energia. Número 1. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará o maior teor de mercúrio nos organismos se nessa lagoa ocorrer um derramamento de metal? Bom, as aves aqui, ela está no topo da cadeia alimentar, né? Então, ela é que vai acumular o maior metal. Por quê? A maior quantidade desse metal. Porque ela vai absorver esse metal dos outros níveis tróficos. Então, as aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Ou seja, as aves acumulam mais mercúrio, pois acumularão metal presente nos demais níveis tróficos. Número 2. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente, em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomovem vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. E isso é um nicho ecológico. Por quê? Porque é a função que ele exerce aí no ambiente. Né? Então, a descrição do texto aborda a questão do nicho ecológico, que é o conjunto de requisitos ambientais e a função que o animal exerce no sistema. Aí a gente pode observar que ele retrata todo o cotidiano que o tamanduá tem nesse habitat. Número 3. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Bom, então aqui a gente tem o homem, o tigre e um abutre. Suponha que em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento ao abutre, tigre e abutre ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de produtor, consumidor primário, letra A. Não. Então, o homem aqui, ele está se alimentando de frutas. Então, ele é um consumidor primário. Ele é o primeiro que se alimenta do produtor. Então, se o homem aqui é um consumidor primário, o tigre devorar esse homem, então ele vai ser um consumidor secundário. E depois, posteriormente, o abutre se alimentar desse tigre, ele é um consumidor terciário. Então, o tigre e o abutre, eles serão, respectivamente, o consumidor secundário e terciário. Número 4. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para que essa função, quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituída pelas as algas aqui no caso, porque elas são o componente de menor nível trófico da cadeia alimentar. Né? O primeiro nível trófico, que é o do produtor, e de acordo com o texto, quanto menor o nível trófico, melhor sua atuação como bioindicador. Logo, as algas aqui representam o grupo mais adequado. Bom, a semana 2, o eixo temático ainda é energia, né? Relações alimentares como forma de transferência de energia e matéria, que é a cadeia alimentar e as pirâmides alimentares. Bom, número 1. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada com as taxas de produção primária líquida e com a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas.
Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são as algas, porque elas representam o nível mais energético, o nível dos produtores. Então, a manutenção da produtividade e o maior nível energético encontra-se nos produtores da cadeia devido à fotossíntese. São estas as algas, no caso citado. 2. A charge ilustra a transferência de matéria numa cadeia alimentar. Considerando as setas indicativas de entrada e saída de energia nos níveis tróficos, o esquema que representa esse fluxo então lembrando que o fluxo de energia ele é unidirecional, o ciclo da matéria é um ciclo, né? Ele faz um retorno ao ambiente, mas a energia ela é unidirecional, então ela segue um único fluxo. Então, o que melhor representa aqui é esse esquema, né? O produtor, consumidor primário, secundário, terciário, a energia está sendo transferida aqui de um para o outro e ela vai sendo perdida também aqui à medida que ela vai caminhando na cadeia alimentar. 3. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação nesses casos. Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de utilizar esses hidrocarbonetos em seu metabolismo. Então, o petróleo, como ele é formado principalmente por hidrocarbonetos, com a utilização de micro-organismos que utilizam esses hidrocarbonetos no seu metabolismo, há o consumo desse petróleo, gerando sua biorremediação. 4. O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil e em algumas localidades passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo ao manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão, venha a comprometer a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do fitoplâncton. Então, essas partículas sólidas suspensas na água, elas vão impedir a chegada da luz até os produtores, que são o fitoplâncton, principalmente, né? E impede, assim, o processo de fixação da matéria inorgânica em matéria orgânica, fundamental para a manutenção da produtividade primária marinha. Bom, pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui. Até as próximas correções. Obrigada, tchau, tchau.